do. Olá e sejam bem-vindos aqui ao meu canal. O meu nome é Madalena e hoje vou-vos trazer um dos casos mais revoltantes que eu já tive conhecimento e se calhar da história. Um caso que não só deu origem à criação de um efeito psicológico devido a toda a envolvência do caso, como também deu origem mais tarde à criação do número de emergência nacional dos Estados Unidos, o 911 ou 911. Em 1964, uma mulher é alegadamente esfaqueada, violada e assassinada em frente a um bairro inteiro e ninguém a defendeu ou pediu ajuda. O caso da Kitty Genovese veio mostrar o pior que o ser humano às vezes tem. Catherine Susan Genovese, também conhecida por Kitty, nasceu a 7 de julho de 1935 em Brooklyn, Nova York, nos Estados Unidos. Devido à forte violência na zona e ao facto de a própria mãe dela ter assistido a um assassinato, a família mudou-se para o Connecticut, no Massachusetts, em 1953, um local bem mais sossegado. No entanto, Kitty, que tinha terminado há pouco tempo o seu ensino secundário, ficou em Nova York a trabalhar como secretária de dia e também num bar à noite, onde tinha subido a gerente há pouco tempo. Kitty conheceu a namorada Mary Ann Zielonko em 1963 e as duas mudaram-se para Kew Gardens, em Queens, uma zona também conhecida por ser bem calma. A 13 de março de 1964, Kitty saiu do seu turno no bar onde trabalhava por volta das 2 da manhã. Estacionou o seu carro perto da casa que partilhava com a namorada, mas mal sai do carro, um homem aproximou-se dela com uma faca. Kitty tenta correr até à porta do seu prédio, mas o homem alcança aí e dá-lhe uma facada enquanto ela grita a plenos pulmões. Um vizinho dela, Robert Moser, grita da sua janela e diz: "Deixa a rapariga em paz", o que fez com que o atacante fugisse. Mas Kitty estava demasiado magoada e não se conseguia mexer muito bem. Conseguiu, contudo, rastejar até ao hall de entrada do edifício, saindo assim do campo de visão dos vizinhos e possíveis testemunhas. 10 minutos depois, o homem volta, esfaqueou-a de novo, procedendo depois a violá-la e saiu roubando todo o dinheiro que ela tinha consigo. Ela só foi encontrada depois de tudo isto, ainda viva por um fio, por uma outra vizinha, Sofia Farrar, que gritou para que alguém chamasse a polícia imediatamente. As autoridades só chegaram muito depois e Kitty acabou mesmo por falecer na ambulância a caminho do hospital. O suspeito número 1 foi sempre Mary Ann, a namorada de Kitty, não só pelas probabilidades, já que geralmente este tipo de crimes suspeitos são crimes passionais, mas também porque os próprios vizinhos das duas mostravam-se preocupados com o estilo de vida gay que as duas viviam. O interrogatório de Mary Ann durou 6 horas e a polícia fez bastantes questões impróprias, como centrar-se muito na vida sexual das duas, desnecessariamente, claro. No dia 27 de março, o jornal New York Times escreveu um artigo com o título "As 37 pessoas que assistiram ao assassinato e não chamaram a polícia". O artigo focava-se em como todo o ataque durou à volta de meia hora e como, no início, a agressão era visível de vários pontos e de vários vizinhos, e mesmo aquele que gritou para que a deixassem em paz nem sequer chamou a polícia. Ninguém tinha feito nada para ajudar Kitty. Psicólogos e peritos foram chamados também na consequência da publicação desse artigo para examinar e tentar encontrar uma explicação do porquê de 37 pessoas terem visto o crime e não terem feito nada. Devido a este caso, foi criado o Bystander Effect, ou o efeito espectador, também conhecido como o efeito Genovese, que tenta perceber as razões que podem estar por detrás de tanta gente se ter mantido passiva enquanto viam um crime a acontecer. Uma das conclusões é que uma pessoa é mais provável de não reportar um crime se nele houver mais testemunhas, porque todas esperam que alguém interceda e, no fundo, ninguém o faz. Durante décadas, as pessoas pediam as fontes e onde é que o Times se tinha baseado para aquela notícia, porque ninguém acreditava que tanta gente, primeiro, tivesse conseguido ver o crime a acontecer, que depois passou por um hall de entrada em plena madrugada, e segundo, que não o tinham reportado. Em 2004 e 2007, artigos foram publicados mostrando a fraude que era esse artigo e envergonhando o New York Times. Até o irmão de Kitty, em 2015, o fez.
Mais tarde foi provado que apenas 2 pessoas relataram à polícia que viram o crime e a sua justificação de não chamarem as autoridades foi: não queria envolver-me. Um dos vizinhos das duas, Carl Ross, estava bêbado nessa noite e diz que ouviu barulhos na entrada do prédio e que, quando abriu a porta, viu Kitty a ser esfaqueada por um homem enquanto lutava pela própria vida. Diz que depois de ver todo esse cenário, fechou a porta e ligou a um amigo para lhe perguntar o que devia fazer. O amigo disse-lhe apenas para não se envolver. Mesmo assim, ele passou para a casa de um vizinho e daí ligou à polícia depois de ouvir Sophie a gritar que alguém chamasse a polícia. Nessa mesma noite, Carl Ross estava constantemente perto de Marianne a tentar consolá-la da morte da namorada. Teve inclusive de ser removido pelas autoridades por não se afastar da investigação como devia. O caso de Kitty Genovese foi sempre tratado como um espelho da sociedade individualista nova-iorquina que se começava a formar naquela época. Todos se preocupavam consigo próprios e se metiam na sua própria vida, não intercedendo para ajudar os outros. Nessa mesma semana, houve gente a reportar roubos em lojas de eletrodomésticos e, quando a polícia apanhou o assaltante em flagrante, viu a mala do carro cheia de equipamento. O carro era um Corvair branco. Os detetives lembraram-se que algumas testemunhas descreveram um Corvair branco estacionado nessa noite no bairro de Kitty. Quando interrogado pela primeira vez sobre o homicídio, ele negou tudo. No entanto, a polícia verificou que o suspeito tinha várias lesões nas mãos e, quando pressionado, ele finalmente confessou. O seu nome era Winston Moseley. Moseley tinha 29 anos na altura do crime, quase a mesma idade de Kitty, era casado e tinha 3 filhos. Confessou que nessa altura, enquanto estava dentro do carro estacionado, viu Kitty no seu carro parado no semáforo. A partir daí, ele seguiu-a até casa e, quando ela saiu do carro, atacou-a. Moseley não deu qualquer tipo de razão para o crime e do porquê ter escolhido Kitty. Mais tarde, ainda confessou que já tinha violado mais mulheres antes e, inclusive, confessou ter assassinado mais 2 mulheres em anos anteriores. Foi condenado à prisão perpétua em 1967. Mais tarde, Moseley ainda mudou a sua história a dizer que foi um mafioso quem matou Kitty e que ele era apenas a pessoa que conduzia o carro de fuga. Mas, claro, esta versão nunca foi muito levada a sério. Ele morreu na prisão em 2016 com 81 anos. O filho dele ainda veio dar entrevistas a dizer que acreditava que o pai só tinha assassinado Kitty porque ela já tinha feito comentários racistas antes. Antes do crime ter acontecido, não existia nem nos Estados Unidos, nem acredito no resto do mundo, um número universal para os serviços de emergência, como polícia, bombeiros ou hospitais. As pessoas tinham 2 opções para os contactar: ou ligavam diretamente para a estação mais próxima, o que implicava já saber o número de cor, ou marcavam 0 para falar com um operador que depois conectasse a chamada. Nada neste processo era simples ou rápido. Alguns dos vizinhos de Kitty nessa noite dizem ter ouvido os gritos dela e uma pessoa diz inclusive que chamou a polícia a dizer: "Está aqui uma mulher muito mal, ela foi espancada, venham depressa", e ninguém chegou. Em 1968 chegou o número americano de emergência, o 911, um número pequeno, fácil de decorar e sem necessidades de indicativos de zona, já que era o mesmo em todo o país. Hoje em dia, 240 milhões de chamadas são feitas para o 911 anualmente. Só por curiosidade, muitos dos números de emergência mundiais, como o 112 aqui na Europa, têm 2 dígitos repetidos e um diferente. Isto é para evitar uma marcação acidental, por exemplo. Geralmente, os números finais escolhidos foram resultados de testes e testes para ver qual era o conjunto de números mais rápido de marcar. São também conjuntos de números não só fáceis de decorar por crianças, como também adultos e idosos. Hoje em dia, o número 911 é um número de emergência não só nos Estados Unidos, como no Canadá, Argentina, México e Chile. Alguns destes países também usam o 112. Kitty foi enterrada em Connecticut, onde os pais se tinham mudado devido à violência em Nova York, que infelizmente também tinha tirado a vida da própria filha. Muitas vezes casos de crimes como este são inícios de novas leis, regras ou melhoramentos na sociedade em geral.
É triste como tem de acontecer para se chegar a novas conclusões. Se em 1964 já existisse o 911, será que o desfecho do crime teria sido diferente? Será que havia mais vizinhos a tentar ligar às autoridades? Será que Kitty se conseguiria salvar? Nunca saberemos, mas pelo menos algo de positivo se pode tirar desta história tão macabra e revoltante. E é este o caso da Kitty Genovese, um caso muito revoltante. A primeira vez que eu li sobre este caso foi num livro já há muitos anos, chamado Super Freakonomics, que desde já também recomendo. É um livro que conta assim coisas estranhas que acontecem assim no mundo, no fundo. E a história da Kitty, claro, estava lá muito por causa deste efeito de espectador. E é incrível pensar que, mesmo que não tenham sido as 37 pessoas a ver o crime, pelo menos 2 pessoas foi confirmado que viram o crime, ouviram os gritos dela, houve o homem que abriu a porta e viu o cenário e não fez nada. É incrível como ainda hoje em dia também continuam a acontecer um pouco em circunstâncias diferentes, mas continuam a acontecer dessas coisas, sei lá. O George Floyd também foi assassinado em frente a uma multidão. Claro que é um caso diferente, porque eram autoridades que o estavam a fazer, mas é incrível pensar que ainda existem crimes a serem assistidos em direto por tanta gente e ninguém faz nada. Eu acho que não só o efeito de espectador, não só é o facto de eu não vou ligar porque alguém pode estar aqui também a reportar o caso. Eu acho que é muito do fazer o que os outros fazem, do género, bem, eu não vou reportar caso nenhum, nem vou chamar a polícia porque estão aqui mais 20 pessoas que não estão a fazer, porque é que eu vou ser diferente e porque é que eu vou chamar alguém ou dizer alguma coisa. E assistimos, se calhar, a crimes menores no dia-a-dia e se calhar também calamos um pouco. Claro, não estou a comparar os crimes, são de magnitudes bastante diferentes, mas é incrível pensar como às vezes pensamos e somos muito egoístas e pensamos muito em nós próprios e no que se calhar é socialmente aceitável e estarmos na nossa sem perturbar, sem chatear ninguém, e como isso revela uma falta de empatia a nível de sociedade e a nível mundial. Nós estamos aqui a falar de gente que vivia no mesmo bairro, essa pessoa que abriu a porta era vizinho da Kitty Genovese, ou seja, esse homem conhecia a Kitty, tanto é que depois estava lá a consolar a namorada dela, e mesmo assim não fez nada. Quer dizer, chamou a polícia quando a outra já tinha dito que era para chamar. Enfim, muito revoltante, mas pelo menos a existência de algo de bom veio daqui. E é este o caso da Kitty Genovese. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like e subscrever ao canal, se ainda não estiverem. Deixem também nos comentários dicas de casos, histórias, vídeos em geral, para trazer aqui para o canal. Por hoje é tudo e vemo-nos no próximo. Bye!